Olá, torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui com vocês. Está começando mais um Boletim do AV nesta terça-feira. Semana do Vasco que começou ontem, ainda está longe de terminar. Muita coisa acontecendo e nós seguimos por aqui, buscando para vocês mais do que entretenimento, mas sim informação, notícia. Eu agradeço muito por vocês continuarem aqui com a gente. Começo então te pedindo o seu like, a sua curtida nesse vídeo, seu comentário e a sua opinião, que são muito importantes pra gente aqui do canal, às vezes inclusive dá até uma ideia de pauta. Então sigam comentando também, envie o link pros seus grupos e ajude a gente na divulgação. Ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. Nem um ano à frente do clube tem o presidente Jorge Salgado e ele já tem que lidar com um dos piores cenários do Vasco nos últimos anos. Talvez não financeiramente e administrativamente, porque a gente vê que existe sim um ensaio de melhora nesse momento, mas o futebol infelizmente fracassou. E isso era uma promessa de campanha do presidente até mesmo antes dele ser eleito. Atenção principal ao futebol. Ele dizia que ia trazer um vice-presidente de futebol que atuaria acima de 3 frentes: futebol principal, futebol de base e futebol feminino. Falava também na chegada de um gestor com experiência internacional, uma pessoa letrada, com passagem por seleção brasileira, e aí chegou Alexandre Pássaro, talvez até um pouco menos maduro do que previa o presidente Jorge Salgado. O Vasco chegou a ter um vice-presidente, sim, de futebol até o final da temporada de 2020. José Luiz Moreira assumia o cargo, mas desde a saída dele, a pasta não foi mais ocupada. Ontem nós tivemos aqui uma live muito especial. A live do AV contou com a participação do Gilmar Ferreira, um jornalista muito experiente, principalmente no sentido de bastidores. Você que não acompanhou a live, o card tá passando aqui em cima, sério, vale assistir. É uma aula, realmente. E ele falou sobre situações de bastidores antes até mesmo da chegada do Alexandre Pássaro e a proximidade que esteve o Rodrigo Caetano para poder assumir o futebol do Vasco. O Rodrigo Caetano, que há 10 meses atrás deu uma entrevista exclusiva aqui para o canal, falando sobre esse contato do presidente Jorge Salgado com ele, que antecedeu poucas horas, poucos dias, foi antes da chegada do Alexandre Pássaro. Confere só um trecho dessa entrevista. Na semana passada, depois que eu fiz o meu pronunciamento aqui de saída e a minha conversa com o futuro presidente internacional, porque eram 2 etapas que eu precisava cumprir, e que ficou realmente oficializado que eu não renovaria o contrato, eu tentei retornar ao presidente, né, o futuro presidente, ao Salgado, 2 vezes, mas ele acabou que não pôde atender. E no início dessa semana ele voltou a falar e na verdade, muito mais a nível de uma consulta, probabilidade, e eu disse a ele, olha, dia 31 encerra o meu contrato, a partir daí, certamente eu vou estar aberto a uma conversa, a ouvir muito mais de qualquer tipo de proposta, muito mais em relação a projeto, né? O que realmente é a intenção dele, dos seus pares, para o futuro do Vasco. Então é isso que acontece, as notícias aí elas já aconteceram, né, Flávio? Como tu mesmo disseste, muito provavelmente o Vasco já contratou um profissional para essa área, para essa função, então assim, é muito pouco provável que haja qualquer continuidade nessa conversa que não passou de uma sondagem, volto a lembrar, não houve nenhum tipo de proposta de trabalho, nem tampouco aprofundamos a respeito do projeto. Mas não aconteceu. O Rodrigo Caetano não chegou a ser uma realidade nessa temporada do Vasco. Quem assumiu a pasta foi mesmo o Alexandre Pássaro. Diretor executivo, ficamos sem VP de futebol. Alexandre Pássaro, que trouxe 13 contratações para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, contratações que não foram capazes de levar o Vasco ao seu principal objetivo. E agora, o que vai ser feito? Será que algo vai ser feito, na verdade? É sobre isso que nós vamos falar depois de um recado do Flávio Dias. Alô, turma! Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altiman Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais.
Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E não é só você, torcedor, que anda insatisfeito com o trabalho do Alexandre Pássaro. Nos bastidores, muitas coisas andam acontecendo e quem vai trazer essas informações exclusivas pra gente agora é o Flávio Dias. Fala aí, Flávio. Olá, querida Jéssica. Grande abraço para você, para todos aqueles ligados no Boletim AV. Olha, eu vou trazer mais detalhes logo mais no News, mas o que eu posso adiantar agora é que a reunião que aconteceu ontem à noite, que é uma reunião normal, tá, gente? Não foi uma reunião extraordinária. Toda segunda-feira, a diretoria administrativa do Vasco se reúne para deliberar sobre vários assuntos. Mas é claro que a tragédia, o fracasso, o desastre que foi a temporada 2021 foi tema principal. Todos os que estavam na reunião, aqueles que participaram, cobraram do presidente Salgado algum tipo de posicionamento, algum tipo de atitude em função de um ano que foi terrível. O clube, de alguma forma, tentou se ajustar em outros departamentos, mas o futebol foi ruim. O presidente Jorge Salgado, como bom ouvinte, ficou o tempo todo ouvindo e escutando aquilo que todos os seus pares diziam durante a reunião. E ele disse: falado, agora eu vou tomar a minha decisão. Mas a decisão que a princípio o presidente Salgado vai tomar é a seguinte: ele vai esperar terminar o Campeonato Brasileiro. Há uma pressão forte, e isso já vem de alguns meses, para que uma pessoa possa estar ao lado do Alexandre Pássaro dentro do futebol. A gente deu uma notícia aqui já há algum tempo atrás, até citamos o próprio Fernando Praz e também Luizinho Quintanilha, que teria sido um nome de consenso, que poderia ajudar a estar ali. Mas é isso que a gente vai trazer logo mais no News, porque trazer uma pessoa que não tenha nenhuma ingerência no futebol, porque a preocupação daqueles que estão dentro do Vasco é que o Alexandre Pássaro continue sendo o homem forte, o cabeça do futebol, tomar as decisões finais, isso passe por ele. E, na verdade, o que está se cobrando é que, de repente, até o Pássaro não saia, mas precisa ter alguém maior, alguém mais forte, alguém com mais credibilidade até no mercado e alguém com mais força dentro do clube para poder também dividir essas questões. Mas, como eu disse, o presidente Jorge Salgado não vai tomar nenhuma decisão agora. Alguns nomes chegaram a ser sugeridos, a gente já trouxe essa informação aqui, por exemplo, o ex-zagueiro Rodrigo até chegou a se falar, mas o próprio Rodrigo não quis, em função do Alexandre Pássaro permanecer, porque é isso, os profissionais que podem vir a ser consultados têm essa preocupação, porque sabem da força hoje do Alexandre Pássaro dentro do departamento. E para ser mais um na multidão, poucos vão aceitar. Então essa é a principal discussão. Como eu disse, o presidente Salgado vai esperar, vai terminar o Campeonato Brasileiro e em cima desse fim do Campeonato Brasileiro ele vai tomar um posicionamento. Uma preocupação: será que não pode ser tarde? Porque aí você já deve planejar o ano de 2022. O Vasco não vai subir. Existe uma conta louca aí que está sendo feita, mas não tem a mínima condição de ser atingida. O Vasco não sobe mais. O Vasco chega no máximo a 59 pontos e dificilmente vai ficar na 4ª posição com essa pontuação. Mas, de qualquer maneira, essa é a pergunta. Será que não deveria se mudar agora para já planejar o ano? E aí, como é que faz com aqueles jogadores que não vão ser mais utilizados? Não seria melhor tirar esses jogadores agora, já fazer rescisão, já fazer acordo? Ou isso seria assinar o erro, a incompetência nesse momento? Então, essa é a questão. Nesse instante, Alexandre Pássaro está mantido, vai até o final do Campeonato Brasileiro, vai ficar até o final da competição e agora está na mão do presidente, como a gente já vem falando aqui desde ontem. Está na mão do presidente Jorge Salgado. Ele já ouviu da diretoria que quer modificações, que quer alguma alternativa mais forte, que quer o afastamento ou não do Alexandre Pássaro, mas que o departamento de futebol precisa ser mudado, porque do jeito que está, não deu certo em 2021. Valeu, Jéssica. Logo mais a gente se vê com mais informações no News e também detalhes em relação a jogo e tudo mais, outras informações do Vasco.
Tchau, um grande abraço, bom programa. Pois é, as coisas estão ficando para depois. E o técnico Fernando Diniz também deve seguir no comando do Vasco até o final, a disputa dessa Série B. Inclusive, o Vasco joga amanhã. A gente nem falou aqui nesse vídeo, mas ainda tem jogo para o Vasco poder cumprir. Amanhã, a partida é contra a equipe do Vitória, que faz o seu jogo da vida porque busca sair da zona do rebaixamento. Inclusive, hoje teve entrevista coletiva do treinador do Vitória, o Wagner Lopes, e ele falou sobre a postura que o rubro-negro vai adotar para essa partida de amanhã. Confere só. O projeto é um jogo difícil, um jogo que o Vasco, na maior parte do tempo, vai ter a bola e a gente vai ter que saber fechar os espaços, vai ter que saber contra-atacar, explorar as transições ofensivas, principalmente, saber a circulação de bola. E a gente não vai lá só para marcar, não, a gente vai lá para jogar também, para desenvolver o que a gente vem trabalhando e ter responsabilidade, ousadia com responsabilidade, eu acho que é o termo certo. E o time do Vasco que vai ter mudanças sim para esse jogo, mas eu não vou falar aqui nesse vídeo porque já foi falado hoje no Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, então você que não assistiu, corre lá e assiste porque tem muita informação sobre o time que deve começar esse jogo. Hoje à noite tem AVNews com Flávio Dias aqui no canal, muitas informações também, a gente segue apurando tudo o que está acontecendo no Vasco para trazer essa informação até você, torcedor. Então não perde, o meu beijo e até a próxima!